Boa tarde, como vai, pessoal? Esse é o episódio de número 3 da série sobre cannabis medicinal e psiquiatria. Falarei aqui especificamente sobre o canabidiol e o THC. Enfim, para poder desmistificar, orientar de maneira correta, adequada, tanto aos profissionais de saúde quanto aos pacientes e à população como um todo, é importante entendermos para que serve o canabidiol e para o que os estudos realmente apontam que ele pode funcionar. Então, especificamente, o canabidiol funciona de uma maneira extremamente eficiente para algumas síndromes epiléticas. Basicamente, síndrome de Dravet e síndrome de Lennox-Gastaut. São duas síndromes epiléticas onde os pacientes acometidos dessas doenças apresentam uma série de convulsões diárias, 300, 400 convulsões, e que com os tratamentos habituais anticonvulsivantes, a eficiência desses anticonvulsivantes habituais realmente ela pode ser, em alguns casos, muito pequena. E nesses casos específicos, em alguns desses casos específicos, o uso do canabidiol possui uma eficiência fantástica, reduzindo de 300, 400 convulsões por dia para uma ou nenhuma. Essa é uma indicação extremamente interessante do canabidiol. Outra indicação bastante interessante seriam os transtornos de ansiedade, especificamente em ansiedade generalizada. Não é todo mundo que se beneficiará com o uso do canabidiol para a ansiedade, mas existe uma grande linha de pesquisa que começou, sem dúvida nenhuma, lá na faculdade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, com a equipe do professor Zuarte, como eu comentei nos outros vídeos. Então, a ansiedade pode ter, sim, um benefício com o canabidiol. Alguns casos psicóticos refratários, que não respondem muito bem aos antipsicóticos tradicionais, podem ter algum tipo de benefício em alguns casos muito específicos, muito isolados. E dor. Em alguns casos de dor crônica, o canabidiol pode ser interessante. Ponto. O canabidiol não é efetivo para nenhuma outra doença, senão essas que eu explico aqui, e ainda com toda a ressalva de que a indicação técnica seria para síndromes epiléticas. Então, dizer que canabidiol funciona para transtorno depressivo, para autismo, é um grande desserviço que alguns profissionais fazem à psiquiatria brasileira. O THC. O THC tem uma aplicação específica, uma indicação específica, uma autorização para uso aqui no Brasil, principalmente para casos dolorosos, onde ele pode ter, sim, uma certa eficiência, mas, no entanto, o THC não pode ser considerado livre de prejuízos para a saúde das pessoas. Então, se pode afirmar que o THC é livre de risco? Não, não se pode afirmar. Que tipo de risco? Principalmente quadros psicóticos transitórios e principalmente esquizofrenia. O professor Robin Murray, já lá em 2008, se não me engano, fez um grande estudo lá na Inglaterra, mostrando que adolescentes que eram usuários de cannabis, dependendo do subtipo genético de sistema endocannabinoide que eles possuiriam, se usassem cannabis na adolescência, teriam um risco aumentado de até 80% em desenvolver esquizofrenia, uma doença que não tem cura e que o tratamento tem muitas limitações. Então, a grande ressalva e o grande risco que o THC pode provocar na vida das pessoas é o desenvolvimento de quadros psicóticos e até mesmo esquizofrenia. E isso é uma grande realidade. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação específica. Por esse motivo, nós temos que tomar muito cuidado com as fórmulas ou as apresentações de uso quando optamos por usar canabidiol. A orientação técnica específica é que o canabidiol que será prescrito, quando for prescrito nessas
situações, indicações muito específicas, seja feito através de medicamentos de pureza farmacêutica, com 100% de canabidiol livre de THC. Infelizmente, as apresentações que são feitas, né, de forma até manual por algumas pessoas, onde se usa a própria cannabis para fazer a extração manual, até artesanal do canabidiol, são um grande perigo, porque essas extrações não são livres de THC. E o problema do THC, principalmente para o cérebro em desenvolvimento, crianças, adolescentes, adultos jovens, é, como eu expliquei atrás, o grande risco de desenvolver esquizofrenia e outras doenças psicóticas. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários. Muito obrigado.